Falo rapidíssimo, já voltamos aqui com o nosso Summit Automação 2021. Você sabia que há diferentes tipos de leitores de código de barras? E saber qual o ideal para o seu negócio faz toda a diferença para simplificar sua operação de caixa. Agora, vamos falar sobre portfólio de leitores para automação comercial com Rafael Tamassia, gerente de produtos Eugin. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Um prazer estar aqui novamente para poder compartilhar um pouco de conhecimento aí com os nossos clientes e falar do nosso portfólio de leitores de código de barras. Excelente. Já começando então, com a sua apresentação, enfim, com essa mensagem que você veio trazer aqui para a gente, quais as dicas, no caso, que você teria para se escolher o leitor ideal? Ah, sim, Dani. É um ponto muito importante, acho que esse é o pontapé inicial, né? Quando a gente fala de leitor de código de barras, tem pelo menos 4 pontos fundamentais que eu acho que todo cliente precisa saber para dimensionar o melhor produto para sua operação, né? Então, assim, eu começo com um questionamento que seria o seguinte: que tipo de código de barras que esse cliente precisa ler na operação? É um código de barras que está sujeito a sofrer algum tipo de dano? Ou é um código de barras que vem de produtos, por exemplo, congelados? Tem alguma situação que vai tornar esse processo de leitura do código de barras mais difícil, né? Então, e outra coisa, como que é esse padrão de código de barras? É um QR Code, por exemplo? É alguma outra simbologia, algum padrão exclusivo? É importante saber para escolher o modelo correto, né? E no nosso portfólio da Eugin, a gente tem leitores, desde leitores mais simples, leitores de entrada, até leitores super avançados que podem ler em tela de computador, enfim. A gente vai explorar um pouquinho isso já, quando eu contar para vocês um pouquinho de cada um dos nossos modelos. Um outro segundo ponto é entender qual é o tipo de ambiente, qual é a produtividade que se quer com esse leitor de código de barras, né? Então, assim, realmente precisa ter tecnologia de leitor diferente, baseado no volume de leituras diárias, né? Se o cliente se é um cliente que, por exemplo, um bazar pequeno, enfim, uma drogaria, e tem um volume não tão grande de leitores, talvez faça sentido um leitor mais simples. Se o cliente tem necessidade de fazer diversas leituras com velocidade, alta produtividade, tem que ser um leitor um pouco mais avançado. Tudo isso a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, quando eu falar de cada um dos nossos modelos de leitores. Outro ponto bastante importante é entender as características da operação, né? O que eu quero dizer com isso é assim: onde esse leitor vai ser conectado, por exemplo? Ele vai estar ali pertinho do computador, com fio, uma situação mais, até eu diria, padrão, ou há uma necessidade do leitor ficar mais longe do computador, né? Por exemplo, vai fazer leitura de produtos muito pesados, e aí o operador precisa se afastar do computador, levar o leitor até lá e fazer a leitura, né? Esse leitor tem que ter fio, ele pode ser sem fio, você precisa caminhar uma distância de alguns metros, 10 metros talvez, não sei, para conseguir fazer a leitura do código de barras. É importante entender isso, né? Nós temos leitores que têm fio, leitores que têm o comprimento do cabo varia de 1,80 m até opções para comprimento de cabo de 3 metros, né? Então, muito importante entender qual é a situação, qual é o contexto onde vai ser usado esse leitor. E por fim, mas não menos importante, é entender essa questão da garantia, né, e atendimento com garantia e assistência técnica. Como é esse suporte que o cliente vai ter depois que já comprou o leitor, né? Então, assim, é uma operação que pode se tornar um gargalo, né? Imagina ficar sem um leitor num caixa, num checkout, num ponto ali que é essencial para dar fluidez, para dar agilidade na operação de venda do dia a dia, né? E aí eu aproveito para dizer que esse é um dos pontos fortes também da Eugin, o fato de ter uma rede muito grande de assistência técnica espalhada em todo o Brasil, né? No mínimo em todas as capitais. Então, os nossos clientes vão contar com essa tranquilidade de poder fazer qualquer serviço, caso seja necessário, né? Aí pelo Brasil afora, além da possibilidade de um atendimento por suporte técnico, né? Nós temos uma equipe altamente especializada para ajudar os nossos clientes, né, a botar a operação funcionando, com o leitor ali funcionando direitinho, de acordo com a operação que ele precisa, tá? Através do nosso número de 0800,
Então, a nossa equipe de suporte está preparada para ajudar dessa forma. Maravilha. Basicamente isso, Dani. Assim, os principais pontos, né? O cliente se fazendo essas 4 perguntas, ele vai conseguir chegar no melhor modelo de leitor. Maravilha. O que eu ia te perguntar, no caso, aproveitando, claro, esse conteúdo que você trouxe para a gente, é com relação às tecnologias, né, dos leitores e dos tipos de código de barras, né? O que os nossos clientes, as pessoas que estão assistindo também aqui com a gente, o Summit, o que eles precisam saber? Uhum. É muito importante você comentar isso, porque assim, eu gostaria de, né, antes de falar dos nossos modelos de leitores, eu gostaria de nivelar um pouquinho o conhecimento, falando rapidinho sobre as tecnologias dos leitores de código de barras, tá? Só para um melhor entendimento. Então, assim, existe uma tecnologia, né, que foi criada inicialmente para fazer a leitura dos códigos de barras, que era o laser. O laser era o quê? Quando a gente vê, eventualmente, todo mundo, né, com certeza já viu em algum estabelecimento comercial, um leitor onde o operador gatilha lá, aperta o botãozinho, o leitor mostra aparece uma linhazinha vermelha bem fininha, que é a luzinha do laser, né? Essa tecnologia funciona por reflexão de luz, mas foi uma das primeiras tecnologias. Eu até diria que ela já está ficando ultrapassada, já está ficando obsoleta. Por conta disso, essa é uma tecnologia que a Eugin não usa, tá? Eu fiz questão de comentar aqui só para dizer que existe, mas a Eugin utiliza nos leitores uma tecnologia chamada Imager, né? Onde normalmente a gente vê, quando o operador aperta ali o gatilho do leitor, a gente vê um facho de luz vermelha mais espesso sobre o código de barras, porque não é uma luz de laser, é uma luz de um LED vermelho projetada sobre o código de barras. Por quê? Porque esse é um processo fotográfico, né? E qual é a vantagem de se usar dessa forma? Aliás, diga-se de passagem, é a tecnologia mais moderna para fazer a leitura dos códigos de barras, né? Então, assim, tem a vantagem de ser muito mais rápido, né? O operador gatilha ali, o leitor, ele já lê o código rapidinho, dá velocidade na operação. Por não ter peças móveis, por ser só a câmera montada numa placa dentro do encapsulamento ali do leitor, se torna mais robusto o produto, né? E tem a vantagem de poder ler códigos 2D, eu já vou explicar aí na sequência, e também ler alguns códigos na tela, às vezes de celular, às vezes na tela de computador. Na sequência, então aqui eu falei um pouquinho da tecnologia dos leitores em si, né? Mas eu acho importante também falar, só para nivelar o conhecimento, sobre os tipos de código. Não vou entrar em mérito técnico aqui, mas é mais assim, porque surge muita dúvida com relação ao código 1D, o código 2D, o que é isso, né? Então aqui nessa apresentação, no lado esquerdo, nós temos os códigos 1D, que significa basicamente que o leitor vai fazer a leitura do código em uma direção, né? Você tem as barrinhas assim, o leitor faz a leitura do código nessa direção. Por isso, os códigos 1D são todos os códigos que a gente vê que tem essas barrinhas. Então, 1D de uma direção. Os códigos 2D estão aqui do lado direito. Normalmente, eles estão na forma de um quadrado, né? E se apresentam aqui. Aqui tem vários tipos. O mais comum, aí todo mundo conhece também, está se tornando cada vez mais popular, é o QR Code, onde o leitor faz a leitura desse código em duas direções, né? Faz na direção X e na direção Y. Então, ele faz uma varredura por completo desse quadrado nas duas direções. Daí vem as nomenclaturas, né? Os termos de 1D e 2D, tá bom? Então, esse é um ponto aí que eu gostaria também de deixar claro, né? Para que a gente consiga explicar melhor um pouco na sequência sobre os nossos produtos também. Eu quero aproveitar aqui já na sequência, Dani, e comentar com os nossos clientes que além dos leitores em si que nós temos, que tem alta tecnologia, tem um excelente desempenho, é importante sempre reforçar a estrutura, né, com que eles podem contar da Eugin, e por isso a gente se torna também uma opção super vantajosa quando se fala também no portfólio de leitores. Por quê? Nós temos um time de suporte técnico altamente especializado, com o número 0800, inclusive para auxiliar os clientes. Em geral, nossos leitores têm um excelente prazo de garantia, né? São leitores, como eu já expliquei, que têm mais tecnologia, têm, né, desempenho para vários tipos de aplicações aí. E são leitores fabricados no Brasil, né? Então, com isso, a gente quer trazer mais segurança para os nossos clientes, tanto nessa parte de suporte,
quanto possibilidade, inclusive, de financiamento via BNDES, caso seja algum projeto, né, e faça sentido, é uma facilidade a mais que nossos clientes podem contar, tá bom? Aproveitando que eu comentei um pouquinho aqui sobre ter mais tecnologia aos leitores, né, eu quero fazer um parênteses falando dos nossos leitores, de uma característica que um dos nossos leitores tem, que é o modelo L250. Vou falar ainda um pouco mais sobre ele aí mais para frente, né? Mas é a possibilidade de fazer leitura em tela, né? Nesse videozinho aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês. A gente demonstra ao leitor fazendo leitura, ele tem essa possibilidade, tá? Fazer a leitura na tela de um notebook, por exemplo, ou na tela de um monitor. A gente muda aqui, ó. E ele tem um bom desempenho para fazer isso, né? Isso é uma grande diferença, por exemplo, quando comparado com a tecnologia laser. Isso para um leitor laser é impossível de ser feito, tá? Porém, é muito importante ter um conhecimento prévio de 5 pontos que eu listei aqui, para que se consiga fazer isso com sucesso e de uma maneira descomplicada, de uma maneira simples. Então, assim, muito importante, quando você vai ler um boleto, por exemplo, né, utilizando lá o leitor L250, vai ler um boleto na tela, muito importante, tem que ser o documento original que vai estar na tela. Eu falo isso porque, assim, a gente já pegou algumas situações de clientes que tiram uma fotocópia do boleto, escaneiam, e aí põe na tela, quer dizer, já perdeu bastante resolução. A hora que põe na tela, fica parecido com esse que está aqui, que eu estou mostrando para vocês. Olha para a qualidade, né, das barrinhas do código de barras. Impossível para o leitor ler isso, já está com uma definição muito ruim, tá? Então, muito importante observar que tem que ser o documento original. Aí tem mais outros pontos aqui, né? O brilho do monitor precisa estar na intensidade máxima para ter um bom contraste, né? Porque não é um papel, né? Então, tem que aumentar o brilho aqui para ter um contraste bom entre o preto das barras e o fundo ali, que seria o branco da tela do notebook ou do computador, enfim. O zoom, é importante observar, as barras do código de barras não podem estar coladas, né? Tem que ir dando zoom no documento ali para que as barras desgrudem umas das outras e aí o leitor consiga decodificar aquele código, né? Não basta abrir o leitor na tela e gatilhar, achar que ele vai ler, não vai. Tem que ter um espaçamento adequado ali entre as barras. Outra coisa é a questão da distância da leitura, né? Então é importante fazer um teste. Normalmente é um teste de uma vez que o operador faz para descobrir qual é a distância ideal. Você vai afastando e aproximando o leitor da tela até conseguir fazer uma leitura com sucesso. E por fim, às vezes é necessário inclinar um pouquinho o leitor para cima ou para baixo para que se consiga ler o código, porque algumas telas têm mais reflexão de luz, né? De modo que se você botar o leitor muito paralelo na tela, ele vai jogar aquela luz, volta para o leitor, ofusca o leitor, ele não consegue ler. Aí quando você dá uma pequena inclinada para cima ou para baixo, ele já consegue fazer a leitura com sucesso, tá? Então, aqui era mais para alinhar essa questão de um conhecimento prévio aí, assim, o que a gente precisa saber antes de usar os leitores. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre cada um dos nossos modelos. E eu quero começar falando do leitor portátil, o leitor de mão sem fio, que é o modelo BR220BT. Eu coloquei aqui as principais características dele, né? Mas basicamente o leitor que pode ser Bluetooth ou 2.4 GHz com adaptador USB. Ele usa aquele adaptadorzinho igual o de mouse sem fio, teclado sem fio, né? Leitor que pode ler os códigos do tipo 1D e 2D, né? Inclusive na tela de dispositivos. Quando a gente fala de leitores portáteis, é muito importante considerar a durabilidade da bateria, e ele tem uma bateria que dura 80 horas, uma carga, né, que dura 80 horas, fazendo-se uma leitura a cada 20 segundos, tá? O tempo de carga total é de 3 horas e meia. Super leve esse leitor também de manusear, são apenas 70 gramas, então dá para um operador trabalhar com ele o dia inteiro nas mãos sem nenhum problema. E um prazo de garantia de 3 anos. Agora, melhor do que falar sobre o leitor é mostrar também ele uma operação, né? Por isso eu quero compartilhar mais um vídeo aqui com vocês, que é esse leitor trabalhando no modo que a gente chama modo síncrono,
que ele trabalha sincronizado com o computador, né? Então, eu até diria que esse é o modo mais comum, talvez, dele trabalhar, onde você pega o leitor, vai fazendo as leituras dos diversos códigos e ele envia automaticamente para o computador. É o que está acontecendo aqui agora, né? Leu, enviou. Perfeito. Então, esse é o modo síncrono, é o padrão como ele vem de fábrica. Aqui ele está trabalhando conectado nesse adaptador USB aqui, né? No modo 2.4 GHz. Ele também pode trabalhar no modo Bluetooth, como eu comentei, e aí faz sentido trabalhar com ele também conectado a um smartphone. Então, assim, existem operações que poderiam eventualmente substituir um coletor de dados usando-se uma aplicação rodando num smartphone, né? E na hora de fazer a leitura do código de barras, acaba sendo improdutivo usar um smartphone para ler vários tipos de código de barras. O operador tem que torcer o pulso, procurar o código de barras. Tem-se uma certa dificuldade. Utilizando o BR220BT, isso fica muito mais prático, né? O leitor, ele fica pareado no celular, e aí você faz as leituras, ele vai enviando ali para o smartphone. Né? Márcia, a gente, na verdade, está utilizando, né? Esse modelo aqui, ó. Exato. Desde ontem, né, para os nossos sorteios, a gente utiliza, de fato, ele é bem leve. Tem o lance que você comentou, não tem fio, Bluetooth, e realmente é muito fácil de operar. Acredito que como tá no vídeo, mas assim, gente, aqui tá na minha mão, olha assim, só para vocês terem a noção de proporção, tá? Porque às vezes no vídeo não fica tão nítido. Ó, tamanho da minha mão aqui, e realmente, assim, eu não opero, né, código de barras ou leitor de código de barras, mas ele é super simples. Sim, bacana que eu tenho até um aliado agora no momento da minha apresentação. Você pode me ajudar, né? Isso mesmo. Então tem isso. Inclusive ele tem essa alcinha de mão aí, né, Dani? Algumas pessoas perguntam que tem medo, né? Um produto que trabalha na mão, ele poderia eventualmente cair. Então essa é uma segurança a mais. Dá para colocar assim e tranquilo e não pesa, né? Porque às vezes também tem isso. Assim, alguns dispositivos têm esse tipo de alça, mas como eles são muito pesados ao longo do dia, né? Realmente não funciona, mas é muito tranquilo. Exatamente. Existe uma outra forma dele trabalhar que não é o modo síncrono, é um modo que nós chamamos de modo de armazenamento, onde ele lê os códigos de barras, não envia para o computador e vai guardando na memória dele. Ele pode guardar até 100 mil códigos de barras do tipo EAN13. Olha só, nesse vídeo ele está lendo e não está enviando, né? Você pode ver aqui na tela do computador ao fundo, nada está sendo enviado. Ele vai enviar quando os dados? Quando você quiser. Você pega o manual do leitor, lê um determinado código lá, e aí ele despeja todos os dados automaticamente para o computador. Uma vez no computador, aí fica de responsabilidade do cliente de fazer o processamento desses dados e fazer eventualmente um apontamento de estoque, né? Então, esse modo de armazenamento serviria, por exemplo, para se fazer um controle de estoque, né? Um inventário simples, tá? Ele não chega a substituir, de fato, um coletor de dados, isso é uma pergunta até frequente desse leitor, mas ele faz uma funcionalidade básica que faria um coletor de dados no modo de armazenamento, tá bom? Bom, esses foram os principais pontos do leitor sem fio, BR220BTE, e na sequência eu vou falar dos nossos leitores de mão com fio, né? O nosso modelinho de entrada aqui, um dos nossos best-sellers, é o Flash, né? Então, assim, o Flash ele é um leitor super simples de manusear, né? Tem um foco em custo-benefício, e apesar desse foco de custo-benefício, é impressionante o desempenho dele nessa categoria e a garantia que nós oferecemos, né? Então, assim, realmente raras vezes vocês vão ver um produto com um custo-benefício que ele tem e com uma garantia de 3 anos, né? Realmente, até a nós nos impressiona o fato de ser um dos menores índices de RMA dentro da empresa, tá? Ele é indicado para pequenos e médios estabelecimentos, né, em geral, estabelecimentos que estão procurando baixo investimento mesmo, até às vezes porque não tem necessidade de fazer altos volumes de leitura, né? Então, normalmente pequenos, médios empresas. Tem aqui algumas características técnicas, né? Conexão USB, velocidade de leitura de 100 varreduras por segundo,
e ele suporta múltiplas quedas a 1,5 m. Evoluindo na nossa linha, nós temos um leitor um pouco mais avançado, que é o modelo Quick Scan, né? Também um leitor para ler os códigos 1D. Esse aqui já é um leitor assim, altíssima velocidade e altíssima robustez, tá? Para muitos anos de operação. Normalmente os clientes que compram esse leitor, na hora de substituir, eventualmente só querem o mesmo modelo, né? Porque sabem que realmente dá uma super segurança na qualidade, no desempenho desse leitor no dia a dia, né? Ele está projetado, né? Ele foi especificado para ler todos os tipos de código de barras, incluindo boletos bancários, né? Isso é uma pergunta frequente também para a gente. Qual o leitor, né? Qual tipo de leitor que nós indicamos para ler boleto bancário? Um deles é o Quick Scan. Então, assim, altos volumes, além dos boletos bancários, outros tipos de códigos também. Esse leitor ele tem a capacidade, por exemplo, de reconstruir códigos que estejam um pouco danificados, sabe? Quando a gente recebe uma mercadoria, por exemplo, repara em alguns produtos, você vê no código de barra, às vezes raspou uma etiqueta com a outra ali, ou em algum lugar as barras estão falhadas ou borrado em cima do código de barras. Normalmente, esse é o leitor que ainda assim consegue reconstruir códigos ruins, e isso é uma das coisas que a gente diz que o tornam assim com um excelente desempenho, essa capacidade de reconstruir códigos ruins, né? Além disso, pode ler códigos também na tela de computador ou celular, mas não os QR Codes, só os códigos 1D, lembra? Aquelas barrinhas, porque ele lê só em uma direção, né? Aqui estão algumas especificações técnicas dele, né? Conexão USB, a velocidade de leitura dele já é de 400 varreduras por segundo, e com esse leitor sempre acompanha esse suporte para fazer a leitura sem as mãos, tá? Então isso não é um opcional, sempre vem na caixa do leitor. Se o cliente quiser utilizar, né? Se você tem uma operação onde não vai querer ficar gatilhando todo o tempo, você deixa ele no modo lá, onde ele percebe quando se coloca algum produto na frente dele, ele liga e já faz a leitura automática, tá? E a especificação de quedas dele, que é de 1,5 m, múltiplas quedas ele pode sofrer e resiste a 1,5 m. O leitor topo da nossa linha dos leitores de mão é o EL250, né? Esse, assim, pessoal, já é um leitor indicado para todo tipo de estabelecimento comercial, todo tipo de código de barras, né? E realmente ele tem, assim, uma velocidade de leitura, uma robustez incríveis, tá? Tanto é que uma das coisas que nos dá tranquilidade, né? Sabendo da robustez que ele tem, nos dá tranquilidade de oferecer uma garantia de 5 anos. Aqui também, né, melhor do que só ficar falando, eu vou mostrar ele um pouquinho em ação. A gente preparou um videozinho aqui para demonstrar alguns pontos importantes dele, né? Então aqui a gente faz uma introdução do leitor, a gente mostra um pouquinho dele em ação, um pouquinho da foto da fábrica, né? Ele é produzido em Manaus, esse produto. E aqui a gente mostra alguns comparativos. Olha, ele está lendo na tela, sem nenhum problema aqui do lado direito. Do lado esquerdo tem um leitor laser tentando ler. Impossível, né? O laser não consegue fazer isso. Outra situação demonstrando ele funcionando na base dele para fazer a leitura automática. Ele sempre vem com essa base aí no produto inclusa. E aqui um ponto interessante, que é muito confortável usar esse leitor, porque o operador não precisa torcer o pulso. Olha só, o código de barras está sendo girado na frente do leitor, mas quem está apertando o gatilho do leitor não torce o pulso, porque ele identifica o código em várias direções. Tá vendo? Então, torna isso bastante confortável para o usuário, né? Principalmente para quem tem necessidade de muitas leituras por dia. É muito bom isso, porque evita qualquer tipo de problema, qualquer tipo de lesão por esforço repetitivo. Aqui tem um exemplo de leitura de um código de uma latinha de refrigerante que a gente tira da geladeira, né? E ela começa a suar depois de um tempo. Poderia se tornar difícil de fazer a leitura se fosse outras tecnologias de leitores. Mas isso não é problema para o EL250, porque mesmo com os respingos de água ali em cima do código, ele consegue ler, né? Aí aqui ele avança além do DANF, além do boleto bancário, né? Enfim, são várias as situações.
Bom, como eu disse, ele é indicado para todos os tipos de estabelecimentos comerciais, né? Inclusive para fazer leitura na tela de dispositivos. E aqui as principais características técnicas, né? Conexão USB, sempre acompanha o suporte para leitura sem as mãos. Resistência para quedas desse leitor é de 2 metros, tá? Múltiplas quedas até 2 metros. E o índice de proteção IP52, que isso quer dizer que o leitor ele é bem vedado, né? A carcaça dele é bem vedada para evitar o acúmulo no interior dele, né, de poeira e de respingos d'água, tá? Eu vou avançar aqui falando do nosso leitor fixo agora, né? Não é mais leitor de mão, mas sim leitor fixo, modelo EL8600, que é um leitor, tem a capacidade de ler tanto os códigos 1D quanto 2D também, né? E esse já é um leitor altamente usado em caixas, né? Caixa ou checkout, tá? Esse leitor, alguns diferenciais dele é que ele não usa fonte de alimentação para ser ligado, né? Então isso torna a operação simples. Só com o cabo USB você conecta ele no computador, ele já se energiza, né? Ele pega a alimentação da USB, torna a operação simples, né? E pela robustez que ele oferece também, é um leitor que a gente oferece uma garantia de 5 anos. Algumas características desse leitor, né? Conexão sempre USB, mas tem a possibilidade de usar ele na conexão serial através de um cabo que nós vendemos separadamente, tá? Ele não sai de fábrica como serial, mas se essa necessidade existir, a gente tem disponível para vender um cabo no mesmo leitor, que ora era USB, ele vira serial, para atender diferentes necessidades, né? Tolerância ao movimento 3 metros por segundo, isso quer dizer que ele é super rápido quando você passa um produto com um código de barras na frente dele, né? E tem também esse índice de selagem IP52, que quer dizer que ele é super bem fechadinho, principalmente no checkout, é necessário isso para evitar o acúmulo de pó, ou enfim, qualquer material que possa entrar nele, e também evitar a entrada de respingos d'água, né? Gotículas d'água no interior do leitor. Algumas características aqui, só para mostrar para você o quanto é amigável esse leitor, vamos dizer assim, para o usuário, né? Porque tem alguns controles na frente dele que tornam mais fáceis de ajustar o leitor se for necessário. Então, tem um botãozinho para controlar o tipo do bip, tem um botãozinho com o símbolo da câmerazinha aí do lado esquerdo para ajustar o nível de luminosidade. Dependendo do local, do ambiente onde o leitor esteja, pode ser necessário aumentar um pouquinho a intensidade da luz, porque quanto mais luz você joga sobre o código de barras, fica mais fácil, né, para o leitor entender aquele código de barras. E aí a operação fica mais rápida. Então, assim, para se adequar aos diversos ambientes onde o leitor é colocado, a gente colocou essa funcionalidade aí para deixar mais fácil o operador ajustar isso, né? E também ele tem uma característica de ter o alto-falante na frente. Isso torna mais fácil para o usuário perceber quando ele passou um produto e leu, né? Diferente de outros produtos que existem por aí, outros leitores, onde o alto-falante, se ele estiver na traseira, a hora que o leitor está colocado ali naquele caixa, naquele buraco do caixa do checkout, o som pode ficar abafado lá atrás e o operador não escuta muito bem, tá? Ele conta também, né, ele é um leitor que conta com esse pedestal exclusivo aí para ajuste de inclinação. Quando o cliente não vai colocar o leitor dentro daquele buraco do checkout lá, vai colocar ele sobre um balcão ou algum móvel, ele pode se utilizar desse pedestal que sempre acompanha o leitor e fazer, eventualmente, um ajuste de inclinação de ângulo do leitor, tá? Ele fica dessa forma, né? Trabalha como está aqui do lado esquerdo, mas pode ser facilmente removido esse pedestal se for necessário encaixar. Eu comentei desse buraco que fica no checkout, né? Existem alguns móveis de caixa, de checkout, que já são prontos com um buraco para se encaixar o leitor de código de barras. E se for necessário usar o L8600 lá, é muito simples remover esse pedestal que vem aqui com ele. Basta, com um parafuso, você solta ali e ele sai toda essa parte de baixo do pedestal e fica só esse quadrado do leitor, como você está vendo aqui nessa imagem do lado direito. Basicamente, esses são os principais pontos, né, os principais diferenciais dos nossos leitores. Eu quero fazer só um resumo, só para sintetizar e deixar bem claro como está composta a nossa linha de leitores de código de barras.
Então, eu vou dar uma breve revisada aqui com vocês. Ó. Nós começamos com o leitor sem fio de mão BR220BT, lê códigos 1D e 2D. Depois, a família de leitores de mão com fio, passando pelo Flash, Quick Scan, leitores para ler código do tipo 1D, ler as barrinhas lá, né? Avançando o leitor L250, já um leitor mais avançado, para ler todos os tipos de código de barras, 1D e 2D. E, por fim, o leitor fixo, o leitor normalmente usado em checkouts ou em caixas, o modelo EL8600, né? É um leitor que lê códigos 1D e 2D também. Então, esse é um resumo aí da nossa linha, né? Eu quero deixar aqui o nosso contato para caso de dúvidas, qualquer necessidade, enfim, comercial ou técnica, a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. De uma forma resumida, Dani, pena que o nosso tempo aqui é pouco, né, é curto, gostaria de poder entrar em mais detalhes, mas, assim, já fico muito feliz de, pelo menos, poder dar algumas informações principais dos nossos produtos aí para os nossos clientes. Não, excelente, com certeza. Toda a informação foi muito de valor, tá, Márcia? E aí a gente tem agora alguns comentários aqui. A gente sempre gosta de realmente falar das pessoas que estão interagindo com a gente. Você que nos assiste, continua, por favor, enviando seus comentários, falando também da cidade da qual você se conecta. Por exemplo, aqui, o Braz Henrique, boa tarde, muito bacana, parabéns aos idealizadores, obrigada, no caso, assim, por parabenizar a gente, aqui a equipe. Mas o Guilherme fala da Tech System de Porto Alegre, o Fernanda Pires de Curitiba, Paraná, o Juscelio Nardes também da APRN Soluções Curitiba, Paraná, Datamaker, o Edriano Soares, Datamaker Automação Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o Ricardo Halleck, que também participou muito com a gente esses dias. Obrigada, Ricardo, e participa mais uma vez. Boa tarde, Artbyte Tecnologia, presente no evento de automação da Eugim Bematec, um dos melhores eventos do ano de 2021. Obrigada! Estamos no último período do evento e já estou com saudade. Parabéns, que bom, que bom. Ou seja, o conteúdo está chegando para vocês, a gente fica muito feliz com esses feedbacks. Quem também participa é a Piazza Rota. Jefferson, muito bacana os pontos, isso foi no nosso painel anterior. Aqui também tem a participação da Líder Etiquetas e Balanças, que fala de Paraíso do Tocantins. Nossa, que legal. Tem alguém do Mato Grosso do Sul, tem alguém dos outros estados que de alguma forma não participaram, Belém, por exemplo, Rio Grande do Norte. Falem com a gente quer saber quem está conectado ainda com a gente, que o Summit ainda não acabou. Acabei de falar, olha, Sandra Queiroz, da AIDC Service, Natal, Rio Grande do Norte. Bom, agora a gente vai aqui até que no Importe de São João. Bom, tá, Márcia, a gente tem algumas perguntinhas aqui e a gente começa pela Flávia, que quer saber o seguinte: para ler códigos de produtos congelados, que modelo você indica? Olha, Dani, eu indico o modelo L250, né? Por ter uma tecnologia, o sistema óptico dele, como é mais avançado, é um leitor que está mais capacitado, vamos dizer assim, para fazer a leitura desse tipo de código, tá? Então, o ideal seria o modelo L250. Excelente. Quem agora participa com a gente é o Marcelo Dreyer, obrigada por ter enviado a sua pergunta. O BR220BT, ele serve para leitura de boleto também? Importante você perguntar isso, porque é uma dúvida frequente, realmente, dos nossos clientes. E eu digo que não. Esse não é um modelo que foi desenvolvido pensando na leitura dos boletos bancários, tá? Para a leitura de boleto bancário, aí nós contamos com o Quick Scan e com o EL250 também, que são leitores com fio, ok? Mas o BR220BT não está preparado para isso. Maravilha. O Ricardo Halleck, no caso, de novo participa. Obrigada, Ricardo. Existe algum leitor à prova d'água podendo ser usado em áreas externas, por exemplo, quando em época de chuva? No nosso portfólio de leitores, nós visamos mais o segmento comercial, né? Assim como o foco principal dos nossos produtos. Então, assim, para os nossos produtos, não. Existem leitores industriais, né, que têm essa possibilidade. Inclusive são outras faixas de preço, se assim eu posso dizer, né? Mas no portfólio da Eugim ainda não é o nosso foco, leitores com um altíssimo grau assim
de resistência à água, por exemplo, tá? Então, no nosso portfólio, não. Totalmente à prova d'água, não. Os nossos leitores têm uma certa robustez a respingos d'água, mas eles não podem ser, por exemplo, submergidos, né, em qualquer tipo de líquido. Maravilha. Quem participa agora é a Fernanda Pires. Obrigada por ter enviado a sua pergunta. Tem um comércio, porém a temperatura é um pouco elevada. Tem algum leitor para indicar? No geral, nossos leitores funcionam muito bem, tá? A temperatura máxima de operação está aí em torno de 40 graus aproximadamente, né? Então, assim, eu diria que dos nossos leitores todos podem atender, a não ser que for alguma operação muito específica, que trabalhar, assim, sabe, muito próximo a um forno ou algo do tipo, onde a temperatura vai ser elevada, algo acima de 40 graus, por exemplo, tá? Mas, no geral, os nossos leitores atendem muito bem. Aí, só o que realmente vai fazer diferença são alguns daqueles pontos que eu comentei no início, né? Qual vai ser o tipo de código lido? Vai ser um código 1D, 2D? Qual vai ser a frequência de leitura, o volume de leitura, né? Se vai ler muitos códigos ou não, né? E aí se determina o melhor tipo de leitor. Excelente. Agora, quem pergunta é a Deise, do Rio de Janeiro. Com o leitor BR220BT, eu posso fazer contagem de estoque? Sim, né? Ele permite fazer esse apontamento, mas é importante deixar claro aqui que ele não é assim, 100% uma funcionalidade de um coletor de dados. Então, assim, ele tem a capacidade de captar diversos códigos de barras, armazenar e descarregar para um computador. A tratativa desses dados, a forma se vai ter um programa gerenciando isso ou não, aí realmente fica por conta dos nossos clientes, né? Manipular os códigos de barras que ele vai entregar para o computador, tá? Ótimo. Tamásia, muito obrigada mesmo pela sua participação, pelos conteúdos, por responder as perguntas aqui da nossa audiência. Obrigado, eu que agradeço. Quero parabenizar você, toda a equipe de marketing da Eugin, né? Agradeço também a você que nos assistiu aí até agora, com todo esse conteúdo dos nossos leitores. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez.